A Bíblia, no trecho que lemos, diz que Jesus, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. A necessidade, e Jesus fala, me é necessário passar por Samaria. E agora em Lucas, no capítulo 17, em especial, na passagem desses 10 leprosos, mais uma vez Jesus passa pela cidade de Samaria, entre Samaria e Galileia. Mais uma vez, Jesus precisa alcançar, mais uma vez, ou mais um milagre será feito numa região que era necessário passar, que era necessário alcançar e ser alcançada. Dentro desse trecho, com uma pequena introdução, eu pus uma frase que diz: vivemos num mundo marcado pela superficialidade. Vivemos em um tempo onde muitas coisas são superficiais. Vivemos em um tempo onde as pessoas, pelos seus compromissos, pela sua maneira de viver, estão fazendo algumas coisas de uma forma superficial. E eu coloquei aqui 4 exemplos. Vivemos em tempos de sonhos superficiais. Vivemos em tempos de relacionamentos superficiais. Vivemos em tempo de uma fé superficial. E vivemos em tempo de uma vida cristã superficial. A pergunta, talvez nessa noite, seria: como viver uma vida real diante de Deus? Como viver uma vida que realmente agrade a presença de Deus? O texto nos mostra, no mesmo episódio, uma diferença de 2 atitudes que nós encontramos neste trecho. Uma concreta e uma superficial. Encontramos nesse trecho uma salvação, encontramos nesse trecho curas que foram realizadas, feitas na vida de algumas pessoas. E eu quero falar sobre 3 pontos, pois o tempo nos dará para falarmos sobre isso. Primeiro, tomados por um sonho de mudança. Não sei se você tem percebido, mas ultimamente Deus tem nos dado muitas palavras acerca de mudanças. Mudanças, atitudes novas, ou novas atitudes, novos preceitos diante de Deus, mudanças. O que Paulo diz lá em Romanos, quando ele fala que nós temos que passar por uma mudança através da nossa mente, uma mente renovada diante de Deus. Mudanças que precisam de verdade mexer com o nosso interior diante de Deus. Se estão vivendo sonhos superficiais, precisamos entrar de uma forma diferente, entender de uma forma diferente, conhecer de uma forma diferente os resultados dos verdadeiros sonhos que Deus tem para cada um de nós. Todos nós que estamos aqui, sem exceção de nenhum, que vivemos e moramos neste país, todos nós viemos com um sonho. Todos nós temos um sonho. O meu sonho talvez seja bem diferente do seu sonho. Os meus sonhos talvez sejam completamente distintos dos seus sonhos. Talvez o meu sonho não se encaixe nos seus sonhos ou no seu sonho. Talvez os meus pensamentos e os meus desejos a respeito dos meus sonhos jamais encaixaria ou jamais encaixará nos seus sonhos. Mas os meus sonhos, ou um dos meus sonhos, é ganhar alma para o nosso Senhor Jesus Cristo neste lugar.
O meu sonho não pode ser um sonho superficial, ou os meus sonhos não podem ser superficiais. Quando esses homens que foram acometidos dessa enfermidade de lepra, e nós vamos estudar e ver o conteúdo desta palavra, eles foram retirados para um lugar afora da cidade, porque eles não podiam viver com as pessoas. Era de costume, naquele tempo, quando alguém for acometido dessa enfermidade, teria que ser apartado da sociedade, viver em um lugar separado de todos. E a Bíblia diz que esses homens, pelo menos esses 10 que ela menciona, estavam no lugar retirados, não tinham a liberdade de caminhar no meio do povo, não tinham a liberdade de poder sonhar mais, porque todos os seus sonhos verdadeiros ali eram superficiais. Eles sabiam que eles iriam morrer, eles sabiam que a vida deles estavam contadas, dias para morrerem e terminarem a sua história. Esses homens sim viviam um sonho impossível de se cumprir. Mas eu quero lhe dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu e você não fomos trazidos para este lugar, ou não fomos plantados neste lugar para morrermos aqui. O Senhor nos trouxe para este lugar e nos deu o direito de termos sonhos, não superficiais, mas sonhos verdadeiros para se cumprirem e o nome do Senhor ser glorificado na sua e na minha vida. Nós não estamos ou não fomos depositados ou guardados neste lugar para terminarmos os nossos dias aqui. É mais, o Senhor quer afirmar os seus dias neste lugar. O Senhor quer afirmar os seus sonhos neste lugar. O Senhor quer abrir portas de vitória para você neste lugar. Talvez os seus sonhos possa estar sendo ou vivendo o maior problema, está vivendo o pior tempo da sua vida e dos seus sonhos no momento em que você esteja passando. Mas eu tenho uma boa notícia para você: o Senhor Jesus não desistiu da sua vida. O Senhor Jesus não tirou de você o seu olhar, o olhar dele sobre a sua vida. O Senhor não desistiu das promessas e dos sonhos que Ele tem dado a você. Pastor, está tão difícil, mas eu tenho uma boa notícia. Jesus está vindo e passará por aqui nessa noite para fazer recobrar as promessas e os sonhos que Ele tem dado para a sua vida. Aleluia. Se os meus sonhos não são superficiais, pastor, então eu tenho esperança de que a página da minha história será virada e eu começarei a escrever uma nova história. Creia nisso. Segundo, diz que os relacionamentos superficiais, aqueles homens só se relacionavam com pessoas das suas próprias qualidades. Eles não podiam se relacionar com as outras pessoas, pastor Paulo. Ele não tinha liberdade de ir à casa do vizinho, ele não tinha liberdade de andar pela cidade, ele não tinha liberdade de comprar, nem de vender, de fazer nenhum tipo de negócio. Os seus relacionamentos eram relacionamentos com pessoas que estavam vivendo os mesmos problemas que eles estavam vivendo. Mas eu quero que você levante a sua cabeça, porque você não está doente, você não está enfermo, você não foi entregue para ser derrotado. O seu relacionamento, os seus relacionamentos não são limitados. Deus hoje te abre uma porta de novos relacionamentos. Deus hoje te abre uma porta para que você possa entrar na presença do Senhor, criar um novo relacionamento com Deus, na esperança de que as portas irão se abrir, de que as vitórias chegarão, de que as promessas serão cumpridas e de que o nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida.